Olá a todos, eu sou Rosimeire de Fátima Batistella e vou da disciplina Educação Matemática 2. A fim de atualizarmos as informações sobre as tendências em educação matemática, as linhas de pesquisa e o estado atual da educação matemática, nós vamos estudar um texto escrito por Maria Aparecida Vigiane Bicudo e Rosa Monteiro Paulo, um texto intitulado Um estudo filosófico sobre a pesquisa em educação matemática no Brasil. Esse texto foi construído por meio da produção de uma pesquisa que estudou os trabalhos do último CIPEM, Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, o terceiro CIPEM, e explicita o panorama da pesquisa em educação matemática efetuada no Brasil, mostrando os conceitos trabalhados, a abrangência e a justificativa, os procedimentos, as influências teóricas e apresenta a metacompreensão efetuada. E também avança com a análise da produção em educação matemática no Brasil a partir das pesquisas já realizadas e que norteiam os núcleos de pesquisa existência e organizam em categorias ou modalidades. Segundo as próprias autoras, a ideia de fazer essa pesquisa surgiu na reunião do segundo Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, na ocasião junto com o presidente da SBEM, na qual foi apontado a necessidade da realização de pesquisas que pudessem nos ajudar a compreender os nortes que marcam a pesquisa em educação matemática no Brasil. Assim, essa pesquisa efetuada e apresentada nesse texto teve o objetivo de fornecer subsídios para que possamos falar sobre as faces e os estilos da educação matemática. Tal pesquisa contempla o objetivo que se propôs. A interrogação que conduziu essa investigação baseou-se num rol de perguntas a respeito da educação matemática, efetuada no Brasil. Que pesquisa é essa? Quais características e que tendências podem ser delineadas em termos de temas investigados, sustentação teórica, científica, filosófica e que procedimentos investigativos? De um modo geral, a interrogação é representada pela pergunta: o que é a pesquisa em educação matemática no Brasil? Os principais objetivos foram explicitar os temas nucleares investigados em educação matemática no Brasil, explicitar as linhas filosóficas, científicas e didáticas que se mostram mais características da região de inquérito em questão, mostrar as tendências da formação dos pesquisadores delineadas em termos de autores citados e instituições onde foram formados, fornecer subsídios para que se pensasse sobre a pesquisa em educação matemática no Brasil, principalmente em nível institucional, entendido como sendo aquele de instância nacional que reúne os pesquisadores do país. De um modo geral, foi focalizado nesse trabalho as pesquisas apresentadas nos grupos de trabalho do último CIPEM, terceiro CIPEM, Simpósio Internacional de Pesquisa em Educação Matemática, a produção matemática tomada no âmbito e apresentadas neste fórum, e os cursos que formam os mestres e doutores onde se encontram e as respectivas propostas. No terceiro CIPEM foram 12 os grupos de trabalhos constituídos, que se apresentaram como nucleadores das pesquisas. São eles: Educação Matemática nas séries iniciais, Educação Matemática nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio, Educação Matemática nas séries finais do ensino fundamental e ensino médio, Educação Matemática no ensino superior, História da Matemática e Cultura, Educação Matemática, Novas Tecnologias e Educação à Distância, Formação de professores que ensinam matemática, Avaliação e Educação Matemática, Processos cognitivos e linguísticos em educação matemática, Modelagem matemática, Filosofia da educação matemática e Ensino de probabilidade e estatística. No total, foram 216 pesquisas apresentadas. Textos estes escritos por 356 autores. O grupo que mais apresentou o trabalho foi o GT Formação de Professores que Ensinam Matemática, com 43 trabalhos. E o que menos apresentou foi o GT Avaliação em Educação Matemática, com 7 trabalhos. O texto traz na sequência um quadro que apresenta o número de pesquisas e pesquisadores em cada um dos GTs.
Desse modo, no total foram 216 pesquisas escritas por 356 autores, distribuídos em 12 GTs, cuja média é de 1,65 autor por trabalho. No quadro seguinte, traz as informações sobre as pesquisas individuais e as pesquisas em coautoria. 89 pesquisas individuais foram apresentadas, 127 em coautorias, 52 institucionais e 82 interinstitucionais. Estiveram presentes no terceiro CIPEM 96 instituições, representadas por pesquisadores oriundos de todas as regiões do país. Pouco mais de 3% dos pesquisadores advêm da região norte, enquanto mais de 50% advêm da região sudeste, onde os pesquisadores de instituições não públicas têm maior participação no CIPEM do que os das universidades públicas. Fora da região sudeste, o foco concentra-se na região sul, com maior participação das instituições públicas. O próximo quadro apresenta a região de proveniência dos pesquisadores. 152 pesquisadores são de origem não pública, 196 pública, no total 348 pesquisadores. 8 pesquisadores não apresentaram informações sobre sua proveniência. Na sequência, apresenta um quadro sobre a titulação dos pesquisadores. 14 são livre-docentes, 205 doutores, 35 doutorandos, 81 mestres e 21 mestrandos. Em relação à formação desses pesquisadores, 72 são formados em universidades não públicas, 219 em universidades públicas, totalizando 291 pesquisadores que ofereceram informações a esse respeito. Há ainda um quadro sobre as instituições formadoras, que revelam que 32 deles foram formados na USP, 53 na Unesp, 49 na Unicamp, 30 na PUC São Paulo e 13 na Federal de Santa Catarina. Em relação ao grau de livre docência, 3 deles fizeram na USP, 4 na Unesp e 2 na Unicamp. Sobre os doutorados realizados no exterior, 4 deles realizaram na Espanha, 4 nos Estados Unidos, 22 na França, 12 na Inglaterra, totalizando 42 doutorados realizados no exterior. Pós-doutorados realizados no exterior, temos 2 na Alemanha, 7 no Brasil, 1 no Canadá, 1 no Chile, 1 na Espanha, Estados Unidos 1, Inglaterra 5, Nova Zelândia 1, Portugal 11. Continuando apresentando os resultados da pesquisa, uma das compreensões das autoras foram que as pesquisas realizadas no Brasil investigam as concepções sobre conhecimentos de matemática e de questões pedagógicas, conteúdos matemáticos abordados no ensino e na aprendizagem de matemática, modos pelos quais a matemática se apresenta em situações de ensino, como o ensino de matemática se articula com as próprias sub-áreas, com outras áreas do conhecimento e com práticas culturais diversas, modos de compreender, produzir e expressar o conhecimento matemático, modos de constituir-se e mostrar-se professor, mostrar sua professoralidade, o acompanhamento e a avaliação de atividades e produção de conhecimentos matemáticos em ambientes educacionais, modos de pesquisar, modos como os alunos com necessidades especiais compreendem a matemática, buscando conhecer subsídios para o trabalho com o professor. Como se dá a contribuição da universidade para a comunidade onde ela se insere e focam relatos sobre educação. De modo geral, o que se pode compreender é que os trabalhos buscam focalizar a prática reflexiva e revelam uma preocupação com os modos pelos quais se faz educação matemática, uma preocupação que vai além do modo como fazer. Além disso, apresenta uma preocupação com os conteúdos matemáticos trabalhados no ensino, com o tratamento dado ao conteúdo matemático em livros didáticos, com os modos de trabalhar conteúdos matemáticos diante da resolução de problemas, investigações matemáticas, modelagem matemática
e maneiras de trabalhar estatística e estocástica na educação básica. No que diz respeito às investigações, apresenta ainda investigações sobre procedimentos didáticos pedagógicos assumidos em situações de ensino da matemática. E o que se pode concluir é que as pesquisas analisadas revelam um olhar não internalista para a matemática e apresentam as preocupações sobre os modos de investigar e compreender e produzir e expressar o conhecimento matemático. Outro núcleo de ideias são as pesquisas que focam o modo de constituir-se e mostrar-se a professoralidade do professor de matemática, ou seja, o modo de o professor de matemática ser. Também, a investigação apresenta um acompanhamento e avaliação de atividades de produção de conhecimento matemático em ambientes educacionais revelados nas pesquisas. Os trabalhos apresentados no terceiro CIPEM também interrogam o próprio modo de investigar e uma pergunta se fez bastante presente: como os alunos com necessidades especiais compreendem matemática?